Olá pessoal, boa noite. Olá, tudo bem pessoal? E aí, como é que foram de férias? Tranquilo? Já nós estamos volta aí, né, para as aulas. Isso e mesmo. Agora a gente vai trabalhar com a disciplina de engenharia de software, não é isso, Alex? É isso mesmo, pessoal. Agora nós vamos ver a importância da engenharia de software, de um projeto, da documentação de software dentro da criação, do desenvolvimento de software. Mas para isso nós temos um convidado, não é mesmo? Que aqui vai nos auxiliar. Não, também nós temos a Stephanie, mas hoje aqui conosco o professor Fredson. E aí, Fredson, tudo bem? Olá, professor Alex, professora Tereza, boa noite acadêmicos, tudo tranquilo aí com vocês? Um bom retorno às aulas aí para todo mundo, tomara que a gente consiga ter uma qualidade boa aí nesse nosso semestre, que vocês tenham um aproveitamento bom nas disciplinas. Bom, a gente vai começar com os objetivos da disciplina, né? Eu vou explanar um pouco aqui sobre os objetivos da disciplina. E vocês podem ver o que a gente quer. Entender o que é software e como a engenharia ajuda a construí-lo com qualidade. Bom, a gente vai tentar desmistificar a ideia de que software seja apenas um arquivo instalado no computador, né? Vão existir vários artefatos aí e a gente vai tentar demonstrar esses artefatos e como construí-los ao longo de todo o projeto de um software. O outro objetivo da disciplina, a gente pode ver no segundo slide aí. Vamos ver no slide. Compreender as características básicas do desenvolvimento de sistemas utilizando técnicas de engenharia de software. Então a gente vai ver como que a gente vai construir o projeto dos softwares agora, utilizando técnicas de engenharia, né? Técnicas que estão sendo desenvolvidas desde a década de 60, né? E todo ano os profissionais que trabalham na área têm novos métodos, novas ferramentas que auxiliam aos engenheiros de software projetar softwares de qualidade para que os usuários possam utilizar de forma correta. E o último objetivo da disciplina, no slide, a gente pode ver que é perceber como se comporta a análise e o projeto de software orientado a objetos e como podemos utilizar padrões nesses projetos. Bom, a gente pode ver aí que a programação orientada a objetos foi algo que vocês já viram, né? E aí a gente vai ver como se comporta um padrão de desenvolvimento orientado a objetos. Como que vai ser esse desenvolvimento, como que a gente vai fazer esse projeto focado na orientação a objetos. E aí a gente vai ter alguns padrões que a gente vai demonstrar como eles se comportam, como vai ser os padrões de projeto e os padrões de implementação para a gente ter os softwares de qualidade ao final. Bom, esses são os objetivos da disciplina e aí eu vou passar a bola para a professora Tereza para que ela continue a nossa aula. Isso aí, Fred. Tenho certeza aí que os nossos alunos já perceberam que essa disciplina de engenharia de software é bastante diferente da disciplina de programação que eu e o professor Alex trabalhamos no semestre passado. Essa é uma disciplina bastante teórica, mas, na medida do possível, nós iremos apresentar exemplos mais práticos para que vocês consigam identificar e aplicar essas técnicas de engenharia de software. Bom, então vamos agora dar uma olhada qual é o conteúdo programático dessa disciplina. No nosso próximo slide, nós temos aí em que temos o estudo da engenharia de requisitos e modelos de projetos de desenvolvimento de software. Bom, a engenharia de requisitos ou a requisitos de software. O que os usuários vão querer aí, os nossos clientes? O que eles querem do nosso software? Sejam esses requisitos funcionais, Imagina lá numa aplicação financeira, num método de sacar, ele vai ter que ter aquela opção sacar, então isso seria um requisito funcional. Um requisito não funcional, por exemplo, numa aplicação financeira mesmo, uma segurança estaria ali embutida. Então isso a gente vai trabalhar com maiores detalhes na aula de número 2, que fala justamente sobre a engenharia de requisitos. E os modelos de desenvolvimento de software, nós iremos apresentar isso na sequência, também apresentando quais são as características de cada um desses modelos, quais são as vantagens e desvantagens um em relação ao outro. Tá? Temos mais um slide também apresentando esse conteúdo programático dessa disciplina, que nós temos os testes e manutenção de software. Quão importante aí esse software? Nós não vamos lá desenvolver o software, acabou por aí.
Não, né? A importância quanto à necessidade desses testes e a manutenção. Será que existe aí alguma relação entre quantidade de testes e manutenção? Será que, ao utilizar e refazer vários testes, eu não vou ter um melhor software? Não vou ter um software com melhor qualidade? Eu posso sim ter uma manutenção, fazer uma evolução do sistema daqui a 3 anos, por exemplo. Mas muitos erros, por exemplo, eu posso diminuir, minimizar se eu realizar um conjunto de testes, uma bateria de testes aí, antes de entregar o software, claro, para os clientes. Temos ainda mais 2 pontos nesse slide que mostra justamente a análise de projeto orientada a objetos e os padrões de projeto. É um outro paradigma aí de desenvolvimento, né? Uma abordagem bem mais flexível, e também esses padrões de projeto, quais são as boas práticas aí de programação. Né? Então, alguns erros já foram detectados, e a partir daí, bom, já que esses erros realmente ocorrem comumente, como que nós podemos minimizar isso, que não venha a ocorrer futuramente no desenvolvimento do sistema. Ok, pessoal? Então, essa é uma visão geral, né, dessa nossa disciplina de engenharia de software. Bom, e nessa aula de hoje, nossa primeira aula de engenharia de software, vamos ver agora com o professor Alex esses objetivos da aula de hoje. É com você, Alex. Certo, pessoal. Então, vamos acompanhar aí o que a gente vai aprender hoje aqui na nossa aula. Antes disso, vamos dar uma olhada. Eu queria salientar para vocês, deixar aqui a mensagem que enviem as dúvidas de vocês. O Fred está ali acompanhando no AVA a mensagem de vocês. Então, postem as dúvidas, as questões de vocês, para que no final da aula a gente possa interagir com vocês, possa responder essas perguntas. Ok? Então vamos agora observar aí, acompanhar os objetivos da nossa aula. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é entender as principais características de um software, ou seja, o que vem a ser, o que vem a compor um software, quais as principais características presentes em um software. E o nosso segundo objetivo aí é compreender a importância da engenharia de software para o desenvolvimento de sistemas com qualidade. Qual o impacto da engenharia de software no processo de desenvolvimento para garantir que, ao final, se obtenha um produto com qualidade. É isso que se espera de um software, é isso que se espera de vocês como desenvolvedores. Ok? Então vamos continuar, né, Tereza? Vamos começar agora a nossa aula falando aí, acompanhe no slide. Olá, acadêmicos. Sejam bem-vindos à disciplina de Engenharia de Software. A engenharia de software é um ramo da engenharia cujo foco é o desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de software de alta qualidade. O conceito de engenharia de software foi inicialmente proposto em 1968 em uma conferência organizada para discutir o que foi então chamado de crise de software. A experiência inicial na construção de sistemas complexos mostrou que o desenvolvimento informal de software não era suficiente. Novas técnicas e métodos eram necessários para controlar a complexidade inerente aos grandes sistemas de software. Essas técnicas tornaram-se parte da engenharia de software e são amplamente usadas atualmente. Os engenheiros de software entendem melhor as atividades envolvidas no desenvolvimento de software e que não existe uma abordagem única e ideal para a engenharia de software. No entanto, noções fundamentais de processo e de organização de sistemas constituem a base de todas essas técnicas que constituem a essência da engenharia de software. Os engenheiros de software podem certamente orgulhar de suas realizações. Sem softwares complexos, não teríamos explorado o espaço, não existiriam a internet e as modernas telecomunicações, e todos os meios de viagem seriam mais perigosos e caros. A engenharia de software tem contribuído muito, e à medida que essa disciplina amadurece, a sua contribuição no século XXI será ainda maior.
Certo, pessoal. Vocês acompanharam aí no vídeo uma breve introdução da nossa disciplina de engenharia de software, um contexto já um pouquinho da história de software que nós vamos discutir, nós vamos abordar aqui com mais profundidade na nossa aula, ok? Então, para continuar aí com o nosso processo, na nossa aula, vamos agora conhecer o porquê a engenharia de software é importante, qual o contexto dela. Vamos acompanhar aí no slide a nossa contextualização da engenharia de software. Então, o desenvolvimento de um software é um processo muito minucioso, é um processo que abrange diversas variáveis, diversos contextos que tornam esse processo complexo. Vocês já viram isso nas disciplinas de programação, mas até aí vocês observaram somente um contexto, um lado da moeda, já que existem diversos aspectos que devem ser considerados aí no processo de desenvolvimento de software. Continuando ali no slide, vocês veem, a engenharia de software dispõe de métodos bastante didáticos para se construir o software. No caso aí, métodos, maneiras de fazer, como é que a gente vai fazer para se construir um software e fazer com que isso seja plausível, seja adequado para acompanhamento de diversas pessoas. Ok? Além disso, didático. Como é que nós vamos fazer disso um padrão que possa ser, vamos dizer assim, escutado, possa ser lido por diversas pessoas e que isso faça algum sentido? Então, a engenharia de software, nós vamos demonstrar aqui em toda a disciplina, não só na aula de hoje, como vocês podem acompanhar, ela tem características que vão facilitar esse processo de desenvolvimento e acompanhamento do software, que é importantíssimo. Vamos continuar, vamos acompanhar aí. Certo. Os softwares, no caso, eles fazem parte do cotidiano das pessoas. É comum vocês irem aí a hospitais, ao supermercado e ver lá e lidar com pessoas trabalhando com software. Então, é de extrema importância que diversas etapas foram vencidas diversas etapas para que se chegue até aquele processo ali, até aquele momento. Então, todo esse processo não é feito só da implementação, só do desenvolvimento de software. Há aí diversos aspectos que o Fred até mencionou lá nos nossos objetivos da disciplina, que vão ser considerados para que nós possamos obter um software com qualidade. Continuem observando, e no caso esses softwares podem ser sistemas simples ou complexos. Simples, o sistema que vocês veem aí no supermercado, no caso um PDAzinho para vocês, só PDV, me desculpa, um PDVzinho para vocês, ponto de venda, para registrar a venda de produtos, ou mesmo um software complexo, um software espacial, por exemplo, um software que é embarcado num avião, são sistemas críticos que devem, no caso, ser testados, receptados, para que não ocorra nenhum problema. Quantas vidas não seriam perdidas caso um software desse apresente um problema, não é mesmo? Então, vocês estão vendo aí a amplitude que é a palavra software, no caso, o produto que vocês vão vender, produtos que vocês vão construir, tem dentro aí do nosso universo, do nosso cotidiano. Então, o software tem a sua importância e nós devemos considerar diversos aspectos aí, não é mesmo, Tereza? É verdade, porque muitas vezes, Alex, as pessoas acham que construir ou desenvolver um software é muito trivial, é muito simples, né? E conseguimos aí desenvolver um sistema, né, científico em 2 semanas ou coisa do tipo. E isso não é verdade, né? Precisa, né, de algumas etapas a serem vencidas para se ter um software com qualidade. Bom, então vamos aí ao próximo slide, em que mostra justamente que por isso é necessário analisar, entender, compreender e resolver os problemas da melhor maneira possível. Na sequência temos que desenvolver, olha aí pessoal, um software não é uma tarefa trivial, não é tão simples assim, visto que os softwares, por exemplo, eles não são tangíveis, é algo abstrato, eu não consigo simplesmente ir lá e pegar um software, né? É a mesma coisa aí de você desenvolver uma cadeira, por exemplo. Uma cadeira você consegue lá pegar, né, o encosto, vou pegar ali a parte onde senta, né, todos os aspectos. Então, o software ele é bem mais complexo do que construir uma cadeira, porque vão existir ramificações
né, ligações entre classes, por exemplo. Estão lembrados lá da programação? Então, imagina isso aí num software bem mais complexo. Tá? Então, não é uma tarefa trivial o desenvolvimento de software. Bom, temos aí no slide mais algumas informações, porque a gente pode estar fazendo uma analogia com uma casa sem projeto. Então, por exemplo, nós temos custos e prazos indefinidos e extrapolados, e também podemos ter um resultado diferente do que foi esperado. Então, vamos pensar aí. Tenho minha casa, vou fazer uma reforma da minha casa. Né? Fez algum projeto? Fez algum planejamento antes? Às vezes, o quê? Você está achando que você vai terminar essa reforma em 2 semanas, e isso não ocorre. E o custo também? Será que você definiu exatamente o quanto vai gastar naquela reforma? Muitas vezes o que acontece é que o que você definiu, e às vezes até mesmo quem é experiente define um valor X lá, e no final da reforma esse valor não é X, é bem maior do que X. Né? E muitas vezes o resultado não é aquilo que foi esperado. Então, é muito importante para o desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software, se fazer um planejamento. E aí reforça a ideia de que não é uma tarefa trivial. Vamos aí mais um slide em que a gente mostra justamente a casa. Né? Então vamos pensar aí uma casa e que quanto maior a casa, maior a possibilidade de dar algum erro na reforma ou até mesmo na construção de uma casa. Tá? Vamos ver aí, ó. Então imagina isso, pessoal, em questões de software. Quanto mais complexo, quanto mais abrangente, quanto maior número de funcionalidades um software tiver, maior a chance de dar erro se não se fizer um planejamento. Tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos ver aí os processos de desenvolvimento de software. Quais caminhos nós precisamos percorrer para que nós chegamos, aí não vamos ter um software com qualidade como produto final, como resultado final. Tá? Vamos aí, na sequência, né, Alex? Isso mesmo. Começar a definir o que é esse software. É isso mesmo. Então vamos agora usar as palavras de especialistas, no nosso caso aqui, segundo o Fresno, um software, um produto que os profissionais de software constroem e depois mantêm ao longo do tempo. Vocês vão ver que, além de construir, há diversos processos, e esses processos fazem uma diferença muito grande no sucesso ou insucesso do software durante após a sua implantação. Nós temos que considerar que há um ciclo de vida, vocês já se lembram das disciplinas anteriores de análise de sistemas, há a definição de que o software nasce, no caso se desenvolve, no caso vai ser trabalhado e um dia ele vai morrer. Agora, esse morrer, essa definição de que ele vai parar, só o texto vai dizer, só as manutenções, só o decorrer da vida útil desse sistema é que vai definir. Outra definição que nós teríamos aí de especialistas, que é do Somerville, muito conhecido na literatura de engenharia de software, define o software como um conjunto de programas separados, arquivos de configuração, documentação e sites. Bom, pessoal, e aqui essa definição de 2007. Até mesmo reforça a ideia de orientação a objeto, de algo distribuído, que antigamente, quando você fazia um programa, era super listagem, né? Todo o código do software estava em um único arquivo. Então a ideia aí do Somerville é justamente dizer isso. Olha, que agora quando se define software, implicitamente o quê? Não tem um único arquivo. Nós temos arquivos separados. E além desses arquivos separados, existem os arquivos de documentação, os arquivos de configuração e de site. Bom, o que tem ser cada um deles? Documentação. A documentação do usuário final. O manual. Como que eu vou utilizar aquele software? De configuração, eu posso ter arquivos de configuração que eu preciso defini-los, executar, para que o meu software realmente opere da melhor forma possível. E com relação ao site, esse autor, ele define que como se eu tenho páginas de internet e eu tenho as novidades, as informações recentes com relação a esses softwares aí. Tá? Então, nesse caso aí, ele ressalta justamente a importância de ter arquivos separados. No caso do software, ninguém vai pensar, por exemplo, em ter um único arquivo com tudo. Né? Vocês já viram nas disciplinas de programação, no caso aquele do banco, lembra? A gente tinha classe, conta corrente, conta poupança, enfim, um conjunto de classes. Isso era um domínio pequeno. Imagina isso num software mais complexo. Bom,
Um outro assunto que a gente precisa ver, que é um aspecto bastante interessante, quando a gente fala de software. Vamos dar uma olhadinha no slide. O software não é apenas um arquivo instalado em um computador, mas compreende uma gama vasta de artefatos. Bom, pessoal, o que está se falando agora? Estou falando de software. Se eu estou falando de software, quem pensa que software é um único arquivo está com uma visão bastante simplista e bastante restrita do assunto. Tá? Quando se fala software, nós estamos falando de uma gama de arquivos, né? De acordo com o autor falou também. E também, observando essa gama de artefatos. Artefatos, uma palavrinha nova aí. O que vem ser isso? Pode ser a questão do banco de dados, pode ser os diagramas que eu posso criar lá no banco de dados, a documentação para o usuário final. Então, existe todo um conjunto, né, de aspectos além do software propriamente dito, além do programa executado. Tá bom? Na sequência, a gente vai observar que a gente pode observar algumas características ou classificações desse software. Então, no livro do Presma, vocês podem encontrar essas categorias aí. Então, vamos começar, né, Alex, apresentando um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. Então, vamos começar com de sistemas. Então, são aqueles softwares que servem para trabalhar com outros softwares. Um exemplo disso, e aí vocês vão memorizar para que serve esse tipo de sistema. Os próprios compiladores. Lembram quando vocês trabalhavam no C, trabalharam com Java? Então, cada uma dessas linguagens tinha um compilador. Esse compilador serviria para quê? Para verificar se existia erros de compilação, né? Claro, ele é um compilador, mas erros sintáticos e erros semânticos. Então, ele serviria para você construir um novo programa. Então, aí tem um exemplo de um software de sistema, que é o próprio compilador. Temos outros tipos também. Vamos olhar aí no slide? É isso aí, acompanha aí. O segundo aí é o de aplicação. Qual é o sentido desse software de aplicação? É resolver uma necessidade específica. Como softwares resolvem uma necessidade específica no cotidiano aí de vocês? Imagine só, por exemplo, o EZIP, que realiza a compactação de arquivos, ou, no caso lá, um Office, um OpenOffice, para quem gosta do software livre, que vai realizar lá, que vai possibilitar que você edite um texto. Então, esses aí são exemplos de softwares de aplicação, que possibilitam que vocês resolvam uma necessidade específica de vocês. Vamos lá, vamos acompanhar outras categorias aí. Um outro ponto, científico de engenharia. Pode estar relacionado ao quê? São algoritmos numéricos, trabalham com grande quantidade de dados. Que tipo de dados? Por exemplo, lá da astronomia, seus dados espaciais. Então, o software científico aí trabalharia nesse caso, ou um caso genético, dados genéticos. Basicamente, um software que está nessa categoria, né, científico, ele tem um grande volume de processamento dos dados numéricos. Outro tipo aí, Alex, que nós temos? Vocês podem observar aí, são, no caso, os softwares embutidos, que estão presentes no cotidiano, por exemplo, nos eletrodomésticos. Quem nunca manuseou, me desculpem, um micro-ondas, ou então, se vocês lembrarem lá, os nossos automóveis modernos aí, com computadores de bordo, que realizam atividades lá dentro do seu carro. Então, são softwares embutidos. Outra categoria. Mais uma aí, observem. Para linhas de produto, determinado aí uma função específica. Exemplos disso, o próprio editor de texto, a planilha eletrônica, aplicações para trabalhar com banco de dados, alguns exemplos dessa categoria. Na sequência, mais um. Aí nós temos a categoria de softwares para, no caso, as aplicações da web. Depois da explosão da internet, o boom aí, isso se tornou, vamos dizer assim, muito... Toda hora vocês desempenham um serviço ou utilizam uma aplicação da web, no caso arquivos em hipertexto que estão rodando sobre servidores. Vocês já devem ter observado isso em outras disciplinas, ou então irão ver na disciplina de programação, no caso, voltada para a internet. Ok? Outra categoria aí. E a última categoria é voltada para inteligência artificial, IA. São programas que vão trabalhar de uma forma não numérica ou de uma forma simbólica. Isso vocês vão ver lá, pessoal, lá no quarto dia tem a disciplina de IA. Mas só para adiantar um pouquinho, são softwares direcionados ao aprendizado, né, que tenham um aprendizado embutido. Ele vai ter um comportamento inteligente e algumas técnicas de aprendizado vai estar aí embutida para resolver algum tipo de problema. Por exemplo, reconhecimento de padrões, seja ele de voz ou até mesmo de imagem, tá bom?
ou num processamento de um conjunto de dados. É reconhecer padrões de um modo geral. Então vamos aí para o próximo slide, que a gente vai agora trabalhar um pouco com a engenharia de software propriamente dita, né? É isso aí, pessoal. Depois de tantas categorias, nada como a gente conhecer agora a engenharia de software, que está aí relacionada aos aspectos de produção de um software, ou seja, as fases que vão ser utilizadas até a implantação do software, ou seja, quais os processos, um processo didático que vai ser utilizado para que nós possamos, como eu mencionei no início, falar a mesma língua. O grupo todo mundo que estiver envolvido no processo de desenvolvimento de software vai estar falando a mesma língua, vai estar desempenhando funções para que sejam criados artefatos, que a Tereza mencionou, para que ao final nós possamos ter uma estrutura geral do nosso sistema e um sistema com qualidade. Então, esse é o foco que a gente mencionou da engenharia de software. Vamos prosseguir, vamos continuar então. Certo? Então, o que é a engenharia de software? O que a gente poderia dizer sobre a engenharia de software? Aí está mencionando que é uma disciplina, além de todos os conceitos e aspectos vinculados à produção de software. Então, nós temos que, além da disciplina, a engenharia de software engloba aspectos, métodos, ferramentas, processos, fases, que vão possibilitar, e nós vamos conhecer eles aqui na nossa disciplina, para que nós possamos chegar ao objetivo final, construir um software com qualidade, que obedeça custos, prazos estipulados no início da nossa aplicação, no início do nosso projeto, a fim de que ao final nós cheguemos ao final, obtenhamos um software com qualidade, ok? Vamos prosseguir então aí, pessoal. Então, Alex, já para a gente entender a ideia de engenharia de software, vamos tentar entender um pouco sobre o surgimento da engenharia de software. Bom, então naquela época a gente vai voltar aí para 1950, mais ou menos, na década de 50, em que os softwares desenvolvidos eram feitos de maneira artesanal. Então vamos pensar assim, olha, lá naquela época tinham muita gente, eram os engenheiros, né, eletrônicos e assim por diante. Bom, então vamos fazer um software de maneira artesanal, ou seja, sem planejamento, sem documentação, faria ao seu modo, cada um faria da sua maneira, né? Não tinha nenhuma padronização nesse sentido. Então, isso em 1950. Então, imaginem como que foi ficando essa situação do tempo para cá, né? Então, cada um fazia o seu modo, ninguém tinha alguma metodologia a ser seguida para o desenvolvimento desse software. Um outro ponto importante aí, como vocês podem ver, que naquela época o foco das pesquisas era basicamente o hardware. Ou seja, por quê? Porque lá tinha TV, tinha rádio. Naquela época o pessoal sabia era montar os equipamentos. Isso eles eram craques. Eles sabiam exatamente se uma peça desse defeito, ok, é só trocar e não há problema algum, tudo funcionaria normalmente. Mas a questão de software, eles não tinham, por exemplo, como prever o futuro. Eles apenas desenvolviam os softwares à medida que fossem solicitados, né? Esse software. Mas um outro ponto interessante no slide é que os softwares desenvolvidos sem técnica e o hardware era escasso. Primeiro que ele era muito caro. Quem tinha na época um hardware? Tinha um computador? Só as universidades, só as grandes empresas que tinham esse tipo de equipamento. Bom, naquela época, então vamos começar a desenvolver esse software na medida da necessidade. Olha, eu desenvolvi ali para o rapaz da mercearia e deu certo. Para o da farmácia, também. Bom, está tudo funcionando lá. Então vamos tentar desenvolver softwares mais complexos, com maiores funcionalidades, e foi isso que ocorreu. Vamos olhar aí os pontos lá no próximo slide. Então, o que aconteceu, pessoal? Olha, passaram a surgir grandes sistemas mais complexos, sistemas que tinham maiores funcionalidades, os requisitos, lembra que eu comentei aí no início da aula. Como consequência disso, passaram a ter muitos problemas e não existia documentação. Bom, além do homem da mercearia e o rapaz da farmácia, eu tinha supermercado, tinha lá também hospitais e assim por diante. Eu já não conseguia mais dar manutenção desse software, porque os testes eram feitos a partir do que eles reclamariam depois. Bom, eles reclamavam que aquela funcionalidade não estava funcionando, aí sim, a parte era feita essa correção. Mas caso contrário,
Bom, as pessoas já nem sabiam mais o que tinha, o que tinha escrito lá no código da farmácia ou da mercearia, já ninguém nem sabia. O que era uma variável, não tinha documentação, não existia. Pedir essa manutenção, terceirizar essa documentação, essa manutenção propriamente dita, era um problema. Como que alguém iria ali gastar horas e horas para tentar entender aquele software para então corrigir? Imagina aí como era o processo, hein? Temos mais um ponto nesse slide para a gente fazer também aquela analogia com a questão da casa. Bom, então vamos pensar. Como derrubar uma parede de uma casa sem saber aonde estão as vigas e as estruturas fundamentais? Como que eu posso, por exemplo, derrubar uma parede? Quem me garante que aquela parede não é fundamental para a estrutura da casa? Hã? Já que não tem uma planta, não tem uma documentação. Então, se a gente for pensar nisso, nós estamos problemáticos aí. Vamos pensar, vou derrubar a parede e a parte de cima, imagina isso, num sobrado. Será que vai aguentar o peso? Tem que ter toda uma fundação realizada antes, que suporte o peso superior, né? Então, pessoal, para vocês verem a importância disso, a gente fazer uma analogia com uma casa é a questão do software. Como que a gente vai dar manutenção no software? Não sabe nem quais são as funcionalidades dele, né? Não tem documentação. Então, realmente fica complicado. Nós vamos gastar muito tempo aí, vai ter um custo muito alto nessa manutenção, caso isso continue acontecendo. Bom, Alex, já que esse pessoal fez tanto isso, né? Dia começou a desenvolver vários softwares cada vez mais complexos, e vamos desenvolvendo nenhuma documentação ainda. É isso aí. Então, teve alguma consequência? Isso aí, né, Tereza? Você falou a palavra mágica, documentação, pessoal. Então, acompanhe aí no slide que a gente tem algumas consequências que foram criadas devido à falta dessa documentação. A primeira foram que os prazos não eram cumpridos. Além disso, a partir desse momento, né, quais as consequências que a gente pode imaginar devido aos prazos não serem cumpridos? Eu acho que aí foi um movimento em cascata. Depois, os recursos extrapolavam a estimativa. Após isso, a qualidade do software já era questionável, o software já muitas vezes nem atendia a ideia geral do produto que foi solicitado. Então, além de prazos, custos e qualidade, nós temos outras consequências dessa falta de documentação. Vamos observar aí que o produto final não refletia o que era solicitado pelo cliente. Além disso, a difícil e constante manutenção que um produto de software envolvia. Esse processo de manutenção, na aula 4, que nós vamos mencionar a parte de teste de manutenção, vocês vão ver a importância que está por trás do processo de manutenção. Tudo isso, no fim, com o objetivo de chegar ao software de qualidade. Última consequência aí que nós temos para os nossos softwares lá na década de 50 e 60, que a Teresa mencionou, que não era possível conhecer os efeitos de uma mudança. Caso houvesse a necessidade de realizar uma mudança no software, devido à falta de documentação, não era possível prever quais seriam, no caso, os impactos dessa mudança dentro da nossa aplicação. Qual o reflexo que isso causaria, qual o impacto que isso ia alcançar dentro do nosso software. Então, sistemas grandes, como que nós poderíamos chegar, no caso, a uma contextualização, a um produto final, a gente sabia realmente o que estava acontecendo, sem uma documentação, o pessoal, no caso, criava novas funcionalidades, porém não considerava o impacto dessas novas funcionalidades diante das outras. Então, o processo de documentação foi um dos pontos chaves para a criação da engenharia de software. Mas aí existe um ponto que marcou esse período, existe um ponto que foi muito importante, a gente até mencionou a data no vídeo, mas qual foi essa data, Tereza, assim, que marcou a engenharia de software? Olha, foi 1960. Porque 1950, que nós estávamos falando, né, que o pessoal começou a desenvolver tudo. 1960 foi a época da crise total, a crise do software. Bom, o que aconteceu, né? Já todo mundo estava desenvolvendo, todas essas consequências aí que o Alex comentou, só podia dar nisso, né? Crise do software, 1960.
Isso realmente marcou a engenharia de software. Vamos dar uma olhadinha então no slide que fala sobre isso. Então, esses problemas citados são conhecidos mundialmente como a crise de software, 1960. Tem uma mensagem aí embaixo, vamos ver ela. Problemas persistem até hoje. Esses problemas que a gente comentou, dessas consequências. Bom, mas até hoje, 1960, nós já estamos aí em 2009, como é que isso ocorre até hoje? Bom, infelizmente, esses problemas ainda ocorrem, né? Muitas vezes por quê? Por falta de experiência, por saber, conhecer que existem alguns modelos, mas não utilizá-los. A equipe também pode ser que não seja tão esforçada, a falta de comprometimento, né? A falta de responsabilidade, e consequentemente termina aí mudando o prazo, tendo um custo maior, entre outras coisas. Então, infelizmente, alguns desses problemas até hoje acontecem, tá? Mas nós vamos aqui apresentar nessa disciplina todos os caminhos para que isso não aconteça com vocês, né? Nós queremos aí definir exatamente qual o tempo que vocês vão gastar para desenvolver um software. Claro, né, que no início nós vamos ficar perdidos, por exemplo. Se alguém perguntar, se você vai desenvolver um sistema para essa farmácia, quanto você vai cobrar? Aí você já vai ficar perdido. Bom, eu vou pensar em quê? Vou pensar em tempo? Quantos dias mais ou menos eu gasto para desenvolver aquele software? Posso pensar em quantidade de funcionalidades? Ou vocês vão pensar em termos de quantidade de linhas de código? Como que vocês vão medir isso? É muito complicado no início. Com o passar do tempo, né, com a experiência, isso vai ficar mais tranquilo. A definição tanto de tempo com custo vai ficar, você vai conseguir mensurar isso mais facilmente. Isso é normal, tá? Vamos aí então na sequência, temos mais um slide, em que como surgiu essa engenharia de software, e nós temos em 1968, né, que teve uma conferência sobre engenharia de software da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que percebeu que é mais barato planejar do que corrigir. Bom, a gente estava onde? Em 1960. 8 anos se passaram para chegar aí em 1968, em que nós definimos essa conferência. O que aconteceu? Vamos tentar entender. Estava em 1960 a crise do software. Então passou todo esse tempo, os profissionais tentando verificar o modelo, propor o modelo de desenvolvimento. Por quê? Eles viram que, da forma que estava, não dava, não se podia continuar. Então, nessa conferência, em 1968, vários profissionais apresentaram alguns modelos. Bom, alguns passos. Quais os caminhos que realmente eu preciso seguir para ter um software com qualidade? Tá? Então, temos aí mais um slide que mostra do surgimento da engenharia de software. Então, o desenvolvimento de software passou a ser baseado em princípios da engenharia, enfoque estruturado e metodológico. Bom, palavras-chave aí nesse slide: enfoque estruturado e metodológico. Se vocês olharem essa figura, acredito que vocês não vão esquecer mais da importância aí. Estruturado e metodológico. A figura tem o que aí? Um engenheiro civil. Nessa época aí, o que se tinha mais era engenheiros. Então, com base na engenharia civil principalmente, que foram definidos qual a estrutura, qual a metodologia que eu preciso seguir para se criar um software com qualidade. Que ele não tenha erros futuramente. Eu não quero, né, em hipótese alguma, construir um software para que eu venha, por exemplo, amanhã estar dando atenção. Nós precisamos criar um software, ter uma visão, né, além do alcance, uma visão bem maior para que, sim, ele tenha uma manutenção. O software pode vir a ter manutenção. Né? A gente tem no nosso livro do Fresno até, pedi para vocês olharem depois, eles fazem assim, que o hardware desgasta e o software não desgasta. Né? Por quê? Entre aspas, porque ao passar do tempo, aquele software pode ser que ele não atenda mais às necessidades da organização. Então, ali, novas funcionalidades, por exemplo, podem ser adicionadas. Tá? Mas, com o passar do tempo, aquele software pode ficar obsoleto novamente. E aí, volta todo o processo. Tá? Convido vocês a lerem lá no capítulo 1 do Fresno, é bastante interessante, vocês vão entender perfeitamente esse caminho, essa evolução dessa engenharia de software. Bom, na sequência, nós temos aí mais um, não é isso? É isso aí, pessoal. No caso aí, o nosso software,
eles apresentam outras características que os diferenciam de um produto manufaturado. A Tereza mencionou aí aspectos da engenharia naquela época, que eram os engenheiros que comandavam isso. E isso passou a ser comum no nosso cotidiano com, no caso, a nossa definição de diagramas, modelos que façam a diferença, que possam, no caso lá, criar a nossa padronização. Vocês lembram? A gente já mencionou isso muito. Então, foram definidos diversos aspectos para padronizar isso. A diagramação de elementos foi uma forma. Ela é muito utilizada na economia, na psicologia e na própria engenharia civil, e ela, no caso, foi estendida para a engenharia de software, diversos modelos. A gente vai ver isso no decorrer da nossa disciplina. Mas, prosseguindo ainda, a engenharia de software, como a Tereza mencionou, tem problemas até hoje com todo o processo de desenvolvimento. Mas eu acho que seria um pouco pedir demais da gente que a engenharia resolvesse todos os problemas com 40 anos, não é mesmo? A engenharia civil, na sua, vamos dizer assim, maturidade, com mais de 5.000 anos, ainda apresenta problemas. Agora você imagina uma engenharia de software com 40 anos, ainda fundamentando os seus conceitos. Então, não há nada que garanta que o seu produto final obtenha sucesso. Então, todo o processo de software é um processo ainda que está em processo de maturidade, a gente está desenvolvendo, vocês estão vivendo esse processo de surgimento ainda, de consolidação da engenharia de software. Quanto ao software ser um produto que apresenta aspectos diferentes de um manufaturado, isso é muito simples. Vocês observam, na hora que vocês vão lá comprar os sapatos, vocês estão observando que aquele sapato tem todos os detalhes, está em perfeito estado. Já um software é algo abstrato. Como é que vocês vão conseguir provar apenas olhando, sem a utilização profunda, a utilização sistêmica de todo o seu software, que aquele software está perfeito? Então, não há como, essas características tornam um produto manufaturado, como um sapato, como uma cadeira que você senta e vê que ela está em perfeito estado, de um software que você coloca em funcionamento lá dentro de um computador, dentro de um hardware, como a Tereza havia mencionado. Então, vocês notaram a complexidade que está envolvida dentro de um software? Certo. Então, vamos continuar aí, vamos apresentar aí o nosso próximo conceito, que a engenharia de software, ela ultrapassa o limite do desenvolvimento de programas. Contém itens ligados à documentação, como a gente mencionou, à criação de artefatos, o que vai possibilitar futuramente que nós possamos derrubar aquela parede no nosso software, como a Tereza havia mencionado, e saber que aquilo dali não vai afetar em alguma funcionalidade importante. Que a gente vai poder alterar alguma linha, alguns trechos de código, e aquilo não vai fazer com que os efeitos colaterais sejam, no caso aí, comprometam a qualidade do nosso software. Ainda continuando no nosso slide aí, nós sabemos que o objetivo, então, final aí, é produzir software com qualidade, os nossos prazos sejam cumpridos, com um custo aceitável, já que, obviamente, se o custo da engenharia de software for muito elevado, isso pode comprometer até o sucesso, a continuação do seu projeto. E sem surpresas na entrega do produto final. Isso é muito importante, porque caso algum desses elementos não sejam cumpridos, obviamente, as consequências vão ser na hora da entrega. As consequências de todo o processo vão ocorrer na hora da entrega do nosso produto. Vamos continuar, vamos acompanhar aí, pessoal, então. Tá. Então, a engenharia de software trabalha com a utilização de ferramentas e técnicas comprovadas. Comprovadas porque diversas pessoas utilizaram técnicas e ferramentas. A gente mencionou aqui do processo de diagramação lá dos engenheiros. Os engenheiros, qualquer coisa, já estão lá no papel desenhando, não é? A mesma coisa, viu-se que era importante para o software também, porque a partir daquilo você conseguia delimitar o seu software, as funcionalidades que estariam presentes, assim como um quarto que tem que estar presente numa casa, assim como um banheiro, para
que se saiba até onde o seu software vai. Continuando lá, vamos observar aí. No caso, ainda nós eliminamos aspectos tecnológicos, contextuais e organizacionais. Por que foram eliminados esses aspectos? Foram eliminados porque aquela solução de engenharia de software, aquela técnica, aquela ferramenta foi útil em uma situação. Naquela situação eram utilizados alguns componentes de hardware, existia uma contextualização organizacional, uma organização de departamentos, por exemplo, que poderia influenciar no sucesso daquele software ou daquele projeto de engenharia. Porém, no caso, na hora que se reuniu todas essas técnicas e ferramentas para se chegar à engenharia de software, foram eliminados esse contexto, já que o problema do professor Fredson lá com o desenvolvimento de software dele pode ser diferente do meu, mas porém as técnicas e ferramentas utilizadas por ele podem fazer sentido dentro do meu projeto. Vocês entenderam o porquê de desvincular toda a engenharia de software de aspectos tecnológicos e contextuais de organizações? Isso tudo a fim de que se chegasse a elementos que pudessem, no caso, facilitar o desenho, facilitar o projeto de engenharia de software. Ok? Vamos então prosseguir aí, pessoal. Então, quando se fala de engenharia de software, nós precisamos considerar 3 estágios no desenvolvimento. Primeiro deles, análise, em seguida, projeto e implementação. Então, nós vamos trabalhar nas nossas aulas muito com esses 3 termos, esses 3 estágios. Análise, projeto e implementação. O que tem em cada um desses estágios aí? Análise. Bom, eu vou verificar então quem é o cliente do cliente. Eu vou verificar se o software que ele está tanto querendo que seja desenvolvido realmente é viável. Eu preciso ter uma ética profissional e dizer se realmente isso é viável ou não. Será que o cliente lá ele vai gastar tanto dinheiro e aquele software não vai trazer, por exemplo, tantos benefícios quanto ele pensa? Eu tenho que ser ético e dizer, olha, realmente esse software não vai te auxiliar tanto. Né? Eu tenho que verificar a infraestrutura da empresa. Tem algum equipamento? As pessoas que estão lá, elas são capacitadas, elas trabalham já com computadores? Qual o grau de experiência aí? Então, são vários aspectos que na análise, nesse estágio de análise, eu vou fazer. Fazer um estudo do domínio. Tá? Antes de desenvolver, eu preciso entender quais são os termos utilizados aí nesse domínio, no hospital, da medicina, ou qualquer um outro domínio. Então, basicamente, nessa fase, nesse estágio de análise, o primeiro é um estudo total. Segundo estágio, projeto. Bom, o que eu vou fazer aí? Nesse estágio, nessa etapa, vocês vão começar a pensar em termos mais de tecnologia. Vou verificar aí bancos de dados, interfaces, vou verificar alguns diagramas, embora alguns diagramas eu possa estar fazendo lá na fase de análise. Mas na de projeto, eu já vou pensar em baixo nível. Vou pensar aí em bancos de dados, em definição, como que vai ser a definição de um determinado método. Sacar, por exemplo, eu tenho lá a assinatura. No outro estágio de implementação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá, olha, aquela assinatura que eu defini na fase anterior. Então agora eu vou abrir lá o meu Java e vou colocar exatamente igual. Então essas fases aí, esses estágios, eles precisam se comunicar, né, de forma bastante consistente. Na sequência, pessoal, temos mais um slide em que as organizações de desenvolvimento de software consistem em técnicas para a programação, para a organização do desenvolvimento de software. Bom, e aí, nesse caso, ele verifica algumas funções. Quais são as funções dessa organização? Então, basicamente, tem 3 grupos. Definir, analisar, simular, medir e melhorar os processos da organização. Então, basicamente, eu vou ter que verificar lá na minha organização, quando eu vou criar um software, ele vai ter que melhorar o processo na organização. Com certeza, ninguém vai querer criar um software para atrapalhar todo esse processo, toda a sequência de atividades que é realizada numa organização. Um outro ponto, uma outra função dessa organização é que é construir o produto de software propriamente dito. E num terceiro momento, medir, controlar, modificar, gerenciar os projetos de software. Bom, aí é projeto de software. O que nós estamos falando? Num sentido mais amplo, projeto, desde a assinatura do contrato lá, até a implantação, até o treinamento dos usuários deste software. Estamos combinados?
Temos mais um slide aí que fala sobre a origem dos problemas do software. É isso aí, pessoal. Então nós já conhecemos todos os processos, sabemos o que é engenharia de software, como ela nasceu. Agora nós temos os problemas que o software pode enfrentar. No caso aí, a estimativa de tempo, vocês podem acompanhar, estimativa de custo, falha no processo de identificação das funcionalidades do sistema, no caso, problemas nas técnicas de levantamento dos requisitos e das funcionalidades que devem estar presentes dentro do seu software, o que ele deve atender. Então, problemas críticos aí no caso, né? Custo, prazo e falta de funcionalidade, falta de elementos que componham o seu software. Vamos acompanhar aí mais origens de problemas de software. No caso, um grave aí, né, que é o problema de comunicação entre analistas e clientes. É a partir desse processo de comunicação são obtidos os elementos que vão compor o software. As funcionalidades que vão estar descritas no projeto, lá na nossa documentação, Tereza mencionou, vai a partir dessa análise, nós vamos obter o que o software deve atender. E tudo isso exige um complexo e grandioso processo de comunicação, já que ele vai estar presente durante toda a vida, até a entrega, após a entrega, com a manutenção, até que o seu software um dia, no caso, assim como as demais coisas na vida normal, vai chegar ao seu fim, vai perder a sua utilidade. Então vamos acompanhar aí mais consequências, mais origens do problema do software. Não se pensa na facilidade de manutenção do sistema durante o seu planejamento, ou seja, não se prevê o que pode ser feito para que os softwares facilitem o processo do nosso desenvolvedor, do nosso programador, que vai manter, da equipe que vai manter esse software. E isso, as consequências disso estão no final. A gente vai ver no decorrer da nossa disciplina que é muito mais caro, no caso, nós corrigimos um problema do que se nós tivéssemos já planejado essa função desde o seu início. O processo de correção de erros, aí diversos autores apresentam a sua planilha de custos, vamos dizer assim, quanto custa um erro de especificação, quanto custa um erro de implementação, e a gente vai ver isso no decorrer da nossa disciplina. Outras origens aí de problemas do software, a falta de preparo dos líderes de projeto, no caso, quem vai acompanhar, quem vai descrever as funções, quem vai desempenhar e vai alocar os recursos que vão estar presentes no nosso software, no nosso desenvolvimento, no nosso projeto de desenvolvimento de um software. Vamos lá, acompanha aí com a gente. Isso, na sequência, pessoal, tem os processos de engenharia de software. Então nós precisamos aí lembrar 3 aspectos principais: os métodos, ferramentas e processos. Os métodos, como fazer? O que vocês vão lembrar aí? Metodologia, tá? Palavra-chave. No segundo momento, das ferramentas, é o processo de automatização. Que ferramenta que eu vou utilizar? Vai depender da metodologia, do método que você definiu anteriormente. E no outro ponto importante, que vocês podem ver aí no slide, que são os processos da organização. Tá, ou seja, quem vai fazer o quê? Essa é a parte-chave quando se fala do processo. Quem vai fazer o quê? Quando? Mas como que vai ser feito isso vai ser definido nos métodos. Isso vale para quê? Vale lá no estágio de análise, lá no estágio de projeto e de implementação. Cada um desses estágios contém um conjunto de atividades. Para cada uma dessas atividades, vocês vão definir métodos, ferramentas e também a parte de quem vai fazer o quê, quando. Tá bom? Como final, como produto final, como tem aí no slide, é justamente o produto, né? Então, surge um novo elemento do artefato. Pode ser uma documentação, pode ser as telas, podem ser um glossário, diagramas e assim por diante. Bom, então, pessoal, agora a gente vai ver alguns mitos, algumas crenças de engenharia de software, né? Que esse processo, como vocês viram, já vem de muito tempo. Então, eu vou comentar aqui alguns mitos e o Alex vai falar se isso é verdade ou não. Bom, o primeiro mito, vamos aí para o próximo slide. Se estamos com prazos atrasados, podemos adicionar mais programadores e tirar o atraso? Será que isso é verdade?
Olha, a nossa realidade é bem diferente, né? O desenvolvimento de software não é um processo mecânico. Até pode ser alguns detalhes, mas em sua maioria ele não é um processo mecânico. Como vocês podem observar lá no slide, nós profissionais demandam de treinamento e tempo dos profissionais mais antigos do projeto para que ensinem, para que passem todo o conhecimento para que esses novos elementos possam auxiliar. Vamos para mais um mito aí, Tereza? Outro mito. Os requisitos do projeto mudam constantemente. Entretanto, as mudanças podem ser facilmente acomodadas, pois o software é flexível. Eu posso chegar para você, o próximo mês, Alex, olha, eu quero mais um tipo de relatório lá no programa. Você pode inserir para mim? A gente pode ver aí no slide, pessoal, acompanha aí, que isso, no caso, a realidade é que os requisitos de software no caso, se eles forem modificados, o impacto dessas mudanças varia de acordo com o tempo que ela é introduzida. Quanto mais tarde, eu havia mencionado, quanto mais tarde ela for identificada, no caso, mais maior vai ser o seu impacto, tanto no tempo, no nosso prazo, quanto no nosso custo. Então, a importância já da definição de um bom levantamento de requisitos, das necessidades no início, de um processo de comunicação bem feito no início. Acompanhar mais um mito aí, pessoal. Outro mito. Assim que escrevermos o programa e colocarmos no ar, nosso trabalho estará completo. Será que acabou com tudo? Já terminei meu trabalho? Gente, aí esse é um mito e tanto, né? Já que os processos que vêm após a entrega do nosso software são os mais caros e que exigem mais tempo. Acompanha aí no slide, então, a nossa realidade. No caso aí, geralmente, de 50% a 70% de todo o esforço gasto será despendido depois da entrega do sistema pela primeira vez ao nosso cliente, ao cliente do produto. Isso tudo devido ao processo de manutenção, que é caro, é complicado, um processo de treinamento, que também é caro e é complicado, para que essa ferramenta possa caminhar. Mas aí existe também o processo de acompanhamento durante a entrega do produto, a sua utilização, ok? Mitos e realidades à parte, né, Tereza? É verdade. Nós estamos chegando ao final da nossa primeira aula, pessoal. Mas nós vamos fazer uma síntese rapidinha aí, um bate-bola para vocês, tá ok? Vamos acompanhar aí, então. Bom, o primeiro é o que é software. Nós vimos que não é simplesmente um único programa instalado, e sim um conjunto de artefatos. Depois, nós verificamos como surgiu a engenharia de software de 1960, da crise do software até a conferência de 1968, onde foi cunhado o termo. Temos também as funções da engenharia de software. Tem aqueles três, o propósito, análise, projeto e implementação. Bastante importante por aí. E para finalizar, se vocês observarem no slide, nós apresentamos alguns mitos do software, tá ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? É importante ressaltar que a nossa aula acontece durante toda a semana, tá? A nossa teleaula fica por aqui. Nós esperamos vocês lá no AVA. Tem um conjunto já de testes eletrônicos para vocês, materiais complementares, né? Atividades complementares que vão enriquecer o seu aprendizado, tá ok? Então, um abraço até semana que vem, pessoal. Boa noite, até a próxima aula.